Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Sucesso Cast. Eu sou Flávio Vasconcelos, sou Head de Educação Corporativa aqui no Grupo Sucesso e dessa vez estamos, com mais um episódio falando de RH, com uma pessoa muito especial, com uma pessoa que eu admiro muito. Mas antes de eu apresentar ela, já, claro, segue, compartilha, vai no nosso canal de YouTube, @sucesso no resultado. O nosso Instagram é Duque_SE e também nosso Instagram, Sucesso no Resultado. Lá tem muito conteúdo, tem muita coisa boa para você acompanhar conteúdos como esse e muito mais coisa que a gente vai gerando para você que é gestor, para você que é empresário. E a conversa de hoje tem a ver com todos nós, porque é falar de pessoas com essa mulher maravilhosa. E é uma honra de verdade para mim receber Luciana, que eu já conheço já há alguns anos e que tem uma carreira incrível. Uma carreira que passou por várias organizações. Vou comentar até um pouquinho sobre elas. E ela teve essa visão como gestora, como diretora de pessoas em várias organizações. Então, primeiro, Luciana, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Finalmente, né? A gente Finalmente. conseguiu. É um prazer também estar aqui. Prazer conhecê-los. Primeiro ponto, assim, que para mim talvez até direcione essa conversa de hoje. Você tem uma visão de pessoas e pessoas. Pessoas de organizações diferentes, de culturas diferentes, de ambientes diferentes. Então, um currículo bem extenso. Ela foi gerente regional da Ambev, estava em São Paulo, não é isso? Quer que eu conte? Quero. Conte já a sua história para a gente já... Puxa. Tá, eu comecei minha carreira na Brahma, né? E aí depois... Ainda nem era Ambev, Nem né? era Ambev, era Brahma. E aí depois veio, né, a fusão com a Antártica, enfim. E aí fiquei lá até mais ou menos 2007, que já era Ambev. Comecei como analista, tive várias posições em vários estados. E aí saí de lá como uma gerente corporativa na administração central, nessa diretoria de gestão de lá da Ambev, responsável por alguns processos corporativos. Quando terminou, a fase da Ambev, eu continuei em São Paulo, eu estava em São Paulo, continuei em São Paulo, em outras empresas investidas da Ambev, né, investidas da GP Investments. Sim. E aí fiquei nesse circuito até a última empresa, que foi a Tempo Assist, já na cadeira de diretoria de gestão, antes de voltar para Recife. Quando eu voltei para Recife, eu aceitei um desafio na Brenan Cimentos, na época como gerente, então eu dei um passinho atrás na carreira com o intuito de voltar ao mercado de Recife e reconstruir aqui, né? E aí consegui, depois da retomada de carreira, indo para a MV. Fiquei na MV para construir a diretoria de gestão. Existia a área, Sim. mas precisava de um posicionamento mais estratégico, mais direcionado. Então, foi aí que a gente foi construir essa diretoria. E foi quando veio pandemia, veio, né, toda aquela confusão. E aí passei um período fora, né, dando atenção a alguns assuntos particulares, quando surgiu a 2A Engenharia. Também para construir e estruturar a diretoria de gestão também lá. Legal. Em Natal. Que esse Natal. E aí eu ficava indo e voltando, mas eu achei que ainda tinha 18 anos, que ia aguentar ficar a cada 15 dias na estrada. É Tendo puxado. 2 casas para morar. É puxado. Aí vi que não tenho mais a cidade, apesar de adorar a empresa, a família, a empresa familiar. Legal. Não achei que estava saudável, para falar a verdade, foi isso, né? Para mim não estava saudável essa vida, Sim. né, dupla. Na estrada, assim, né? Na estrada e sem conseguir. Fazia terapia na época, ele dizia, você não tem vida social nem aqui nem lá, porque você não consegue parar em dois lugares, né? Ou você está sempre na estrada, ou indo ou voltando, né? Então, foi quando surgiu o Grupo Ser Educacional, um desafio lindo, enorme na área da educação, que é transformador, que é muito bonito, né? E aí eu aceitei o desafio, estou lá 2 anos. Perfeito. Primeiro, Resumo grande. Resumo grande, é bem resumido. Antes de falar até dessas transições, sempre quando eu falo com alguém na sua posição de diretoria, e você que está assistindo, seja o gestor com certeza, mas o empresário às vezes fala, pô, tem uma empresa e não é, sei lá, de um tamanho de um grupo C ou de tantas empresas que Luciana citou. Mas tem um ponto que todo empresário tem que ser, que é estratégico. Então, hoje, como é que tu organiza essa tua agenda e como é que faz a transição? Quando tu era gerente, virou diretora, o que é que mudou nessa percepção? Porque uma visão estratégica, uma demanda dessa é muito diferente e sempre tem aquela história de tô sem tempo.
mas você tem muitas demandas e tem que priorizar, organizar. Como é essa transição, primeiro, dessa carreira, que você viu de diferença até virar uma posição estratégica? É. Eu acho que, assim, muda bastante, né? Porque, primeiro, que quando você assume uma cadeira de diretoria, você tem um papel muito, muito especial, que é dar o direcionamento a essa diretoria, Sim, pensando estrategicamente alinhado à organização, né? Então, quando você está numa função gerencial, você pode até se posicionar assim, mas normalmente você é direcionado pelo seu diretor ou diretora, sim, né? E aí você vai conduzindo as suas equipes conforme a orientação que você está recebendo. Quando você vai numa posição de diretoria, você, por obrigação, tem que ter essa visão estratégica, uhum, entender qual é a necessidade da organização e conduzir a equipe. sim, E aí, lembrando que aí, nesse momento, você é líder de líder, você não é mais líder de equipe, o que exato. gera outra complexidade, né? Você tem que liderar outros líderes para que esses líderes conduzam suas equipes para alcançar os resultados. Então, vai ficando mais complexo, né? A gente costuma dizer no nosso mercado, né, que quanto mais hierarquicamente você sobe, mais solitário você é, né, profissionalmente. Porque você vai ficando mais responsável por decisões Sim. importantes, críticas, né, que às vezes não dá para compartilhar muito, mas a grande mudança é essa, né? Eu acho que o diretor, por obrigação, tem que ter esse papel de direcionar a sua diretoria, a sua equipe, Deixa eu até alinhados com fazer a um estratégia. adendo. Nesse processo, você se preparou antes para estar naquela cadeira de liderar pessoas, liderar lideranças, liderar negócios? Ou foi, cheguei, deixa eu ver como é que tá agora os desafios? Na vida real, na Na verdade, você vida primeiro real. vai, né? É. Depois você corre atrás do prejuízo. Então, você nunca tá 100%. Sabe aquele negócio, eu tô morrendo de medo, mas vai com medo mesmo? Sim, É perfeito. mais ou menos isso. Então, você vai aceitando os desafios e, obviamente, você vem se preparando, né? Se você quer fazer carreira, você tem que se preparar Claro. na área que você escolheu, né? Mas sempre um desafio, quando vem, normalmente ele vem um pouco mais esticado do que você acredita que está 100% pronto. Sim. O que é bom, que dá aquele gostinho de não estar num ambiente de muito conforto. Você tem que, Uhum. né, se desenvolver Tem um dentro daquele desafio ambiente, um ali dentro. desafio para você crescer profissionalmente, conquistar, aprender, né? E não ficar naquela, né, naquele ambiente em que você não se estimula a fazer muita coisa diferente, né? Sim. Mas normalmente é isso. Quando a gente promove, até nas empresas, quando a gente promove alguém, normalmente é alguém que está quase lá, Que tem mas potencial. exatamente, tem E muita potencial gente quer para estar aprender. pronto para estar, né? Eu tô inseguro que eu não tô pronto, mas ninguém tá pronto. Porque Ninguém você vai está dar o pronto. próximo passo. Ninguém está pronto. E o que a gente faz normalmente nas empresas, às vezes, é testar no bom sentido, como se fosse um mini estágio, né? Por Claro. exemplo, sei lá, alguém que pode ser promovido a um gerente de uma determinada área, nas férias do gerente atual, coloca aquela pessoa ali para ficar naquele período e aí vai testando e se desenvolvendo e aprendendo as habilidades, né? Porque liderança tem a parte boa, né? O salário aumenta, tudo isso, mas tem também os seus desafios O que diferentes. acompanha é o salário, né? É. E aí, nessa parte de gestão, como é hoje que tu organiza a tua agenda? O que é que você prioriza? Que uma fala muito forte nossa é, o que você acha importante, você coloca tempo. E aí, quando o gestor fala, eu acho muito importante ouvir minha equipe. Durante sua rotina inteira, você tem um tempinho para ouvir sua equipe? Não, não tem, porque eu estou muito ocupado. Então, você não acha importante. Então, o que a gente coloca é tempo. Como é que hoje você estrutura sua parte pessoal, sua parte de aprendizado, de equipe? Você hoje tem uma equipe no Brasil inteiro. Como é que organiza pouco tempo que todo mundo tem para tanta demanda? Hoje a equipe, o tamanho, são dentro da minha diretoria, eu tenho 6 gerências. Sim, E cada uma com suas equipes, né? E isso acho que vai chegar no total, acho que dá umas 70 pessoas pelo Brasil. Então, eu tenho a área de segurança e saúde ocupacional, eu tenho uma área de relações trabalhistas e sindicais, eu tenho uma área de gestão de pessoas, aí se divide em 2 gerências, uma que é dedicada às operações presenciais, lembrando que o sim. Grupo Ser Educacional tem, de instituição de ensino presencial, tem em torno de 60, clínicas tem mais de 100, Muita além de gente. EAD e outros negócios, que aí fica com essa outra gerência, e é o próprio centro administrativo, que só ali já tem 1.500 pessoas, né? Então, no total dá 13 mil pessoas por aí. 13, 12, 13, depende do momento do ano. Então, não, e além disso, gestão por resultado, que também está na minha estrutura, Sim. né, de parte de gestão estratégica.
Então, a forma de conseguir dar atenção a tudo é, de fato, fazer agenda. Sim. Então, eu tenho algumas agendas fixas que tem que acontecerem, não abro mão. Exemplo, toda segunda-feira à tarde é para fazer follow-up com esses meus gestores. Então, toda segunda-feira à tarde, a gente passa a tarde juntos, cada um, e aí tem ferramentas que nos ajudam a organizar as atividades, para a gente ir acompanhando o que é que está acontecendo e até para eu saber em que é que eu preciso dar um pouco mais de atenção Perfeito. naquela semana que se inicia. E para ouvir também os pedidos de ajuda. Tem algumas coisas que eu posso não estar percebendo e um gestor meu, nesse assunto aqui eu queria uma ajuda sua, tal, Sim. e ali a gente vai se combinando. Mas tem essa agenda fixa. Além disso, tem as reuniões mensais de acompanhamento de metas, tanto a minha equipe comigo, então uma vez por mês para ver as metas deles, não as tarefas de dia a dia, sim, as metas. E eu tenho a minha com o presidente. Eu, diretora, com os outros diretores, tenho também mensalmente a minha agenda com o presidente. Além disso, uma vez por mês eu tenho one-on-one com os meus gestores, né? Legal. Então eu sento individualmente, pelo menos uma vez por mês, alinhar a expectativa, não necessariamente feedback estruturado, Claro. mas para conversar alguma coisa que está passando naquele momento, Para ouvir também é importante. ouvir também, né? Eu peço muito feedback de coisas que a gente junto pode melhorar, né? E não só a atividade de projetos e trabalho, mas de atitude mesmo, né? Às Sim. vezes você toma uma decisão numa determinada situação quente que o outro lado não pode não gostar e aí a gente também aproveita para se alinhar. Para conversas difíceis, né? Acontece também, se necessário. Então, acho que assim, eu priorizo por aí. E óbvio que os projetos que eu coloco mais meu tempo são aqueles projetos que vêm da estratégia da companhia, Sim. né? Essa minha área de gestão estratégica, ela trabalha no desdobramento de metas que vem lá da estratégia da empresa. Então, o conselho, presidência, tal, define o direcionador daquele período. E aí, a minha equipe, junto, obviamente, com todas as lideranças, diretores, todo mundo junto, mas a condução, né, o apoio metodológico da minha equipe, a gente faz todo o desdobramento. Sim. Isso eu estou falando de aproximadamente, sei lá, quase 1.000 pessoas, 900 pessoas com metas individuais. Imagino que cada um desses aí tem em torno de 6 metas. Cada pessoa individual. Né? Pode até ser o mesmo objetivo, mas os números vão ser Claro. diferentes. Né? A captação, todo coordenador tem, mas cada um tem seu número. Sim. Né? São metas diferentes. Pensando na ferramenta e no modelo, então é um número absurdo de metas e indicadores. O que vem da minha diretoria, dentro da minha estrutura, que vem desse direcionamento estratégico, eu preciso colocar um pouco mais de atenção, né? Além disso, nós temos o conselho e, vindo do conselho, tem o comitê de gente, gestão e governança, que participa 2 conselheiros, o presidente, 2 diretores e eu. E aí esse comitê também me dá os direcionamentos. A pauta é falar com relação à governança, gente e gestão, o que é o entendimento deles de direcionamento para aquele período. Então, também dali saem demandas e necessidades de priorização na minha agenda, e aí eu vou me organizando conforme isso, né? Mas essas outras agendas fixas, eu deixo ela realmente fixa para eu poder não deixar nenhum prato cair, né? Perfeito. Não deixar deitar, né? Às vezes acontece de cair algum. Normal. Mas aí a estrutura evita ser muito pior alguns problemas que você está sempre tendo acesso e visão, né? Isso é muito legal. A equipe, eu preciso confiar na minha equipe. Sim. Né? Eu preciso ter certeza que os meus gestores vão ter senioridade suficiente para resolver o problema, tomar decisão e saber a hora de me acionar. Até pelo tamanho da estrutura, não tem como você fazer microgestão. Perfeito. Lógico que cada fase de carreira, ou de tempo de casa desses gestores, eu dedico um pouco mais de atenção para um ou para outro. Né? Eu tenho gente que tem quase 20 anos de casa. Essa pessoa ela anda muito mais solta, porque conhece o negócio, conhece a empresa, os tem caminhos, um nível de maturidade, tem um nível de maturidade de entender, né? Resolver soluções complexas. E já tem pessoas, gestores, com bem menos tempo. Esse eu preciso sentar mais do lado, esse eu preciso. Eu tenho um que foi promovido internamente para a cadeira de gestão, então super acreditamos nele, ele entrega um super resultado, mas precisa dar uma certa aproximação no processo, uma lapidada. Ser solto. E assim a gente vai administrando a equipe. Perfeito. Deixa eu te perguntar sobre essa mudança de tantas empresas, essa cultura diferente. A gente teve um treinamento que eu fiz numa loja que trabalha com cosméticos
E lá tinha um gestor que era da parte de estoque e tal, e ele estava reclamando muito da gestão de pessoas, das pessoas. E o que foi que aconteceu? Não, porque aqui tudo a pessoa tá certa, Flávio. Fica esse negócio de gente feliz, esse negócio todo, sabe? E eu senti a revolta dele, né? Tá. Aí eu me fala a tua história, tu veio de onde? Não, eu fui militar, depois fui de cervejaria, agora eu tô aqui. Eu digo, eu não sei o que é mais difícil, se é o exército ou a indústria de cerveja, o que é mais pesado. Então ele veio de uma cultura muito forte de grito, de pressão, e aí chegou no mundo de cosmética e beleza, que é outro ritmo, Claro. outra cultura. Quer dizer, nunca trabalhei lá, mas Sim. imagino que seja. Eu disse, ó, não tem certo e errado, são culturas diferentes, você tem que se adaptar a isso. E você, num cargo de gestão muito grande, transicionou em culturas, imagino, muito diferentes. Sim. Como é que foi essa diferença? O que é que você viu de diferente em uma cervejaria, uma construtora, em educação, em tecnologia e saúde? O que é que você viu de diferente? E o que é que era igual? E mesmo em setores totalmente diferentes, o que é que estava parecido ali no grupo de pessoas? Veja, eu passei por indústria, né? Eu trabalhei de fato na fábrica Ambev, da Bram, da Skol, na verdade, no comecinho. E depois eu fui para varejo, né? Fiquei muito mais tempo no varejo, que é bem mais agressivo que a indústria. Sim. As Depois metas de fiquei- pressão, né? Aí depois eu fiquei em empresas investidas pela GP Investments, que exatamente quer colocar essa cultura Sim, forte de verdade. resultado nas empresas. E aí Comprava aquela coisa bagunçada e pressão cultural. não quero dizer bagunçado. Justo, pra É, não ficar... não quero dizer bagunçado. Mas que podia melhorar, né? Tem Tem um modelo potencial. diferente, Sim, né? Às vezes não tão agressivo em sim. resultado. Agressivo que eu falo não é na tratativa com as pessoas, Sim, sim. em resultado, né? No mercado. De meta, de tudo. E aí as pessoas precisam se adaptar a esse novo modelo, né? Mas além disso, aí depois foi mudando. Aí teve tecnologia, aí teve construção, aí tem agora educação. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que eu venho aprendendo. Primeiro, a cada experiência dessa, não só o mercado dessas empresas são diferentes, Sim. mas a época também muda. Uhum. Então, por exemplo, a Ambev que eu trabalhei não é mais Ambev hoje em dia. Perfeito. Entendeu? Não estou lá, mas pelo que a gente Claro. sabe do mercado. Então, naquela época da Ambev muito dura, não é hoje mais a Ambev. Né? A Ambev não tem esse posicionamento mais. Então, eu acho que tem uma mescla. Uhum. A cobrança forte por resultados, eu tenho isso em todas as empresas que eu passei. Se a Luciana, você está no mercado da educação e tem isso, tem. É muito parecido com varejo. Sim. Que é a captação, né, de captação de aluno, o mercado da educação tem uma concorrência forte. Muito forte. Então, é muito parecido. E tem um ritmo de resultado e de cobrança forte. Então, toda empresa, pelo menos as que eu escolhi trabalhar, né? E me escolheu e que eu Isso. escolhi, né? Porque a escolha dos Dupla. dois lados. Isso. Talvez pelo meu perfil, né? Não escolheria trabalhar numa empresa que não tivesse essa característica. Porque eu não tenho esse perfil, né? De trabalhar num ambiente mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Mais calmo. Eu preciso estar sendo desafiada, preciso desafiar as pessoas, Legal. Eu tenho uma necessidade, eu fico feliz em transformação. Então, eu encontro algo de um jeito e junto com o time, com todo mundo, a gente transforma para num patamar melhor, mais evoluído, mais maduro. Sim. Né? Não que antes seja ruim, mas transformou. Claro. Melhorou, deixou um legado. Então, eu acho que tem isso, sabe? Eu acho que não é só a empresa ter culturas diferentes, assim, o mercado dessas empresas, os mercados. E sim, o tempo mesmo mudou, né? Então, por exemplo, esse rapaz que falou isso que você disse, provavelmente, se ele fosse para a Ambev, ele escutaria na Ambev, por exemplo, que tem alguém lá que trata e cuida de felicidade. Que ele não está acostumado a isso na época que ele era da Exato. Ambev, É nem verdade. eu. Verdade. Né? Então, a gente muda, né? O mercado muda. E é forçado pelas gerações, né? Pelas mudanças e expectativas e, enfim, né? Características das gerações. Que já essa é a próxima pergunta que você já trouxe bem, né? Já fiz o gancho. E já fez o gancho ali perfeito, já estamos alinhados.
Mas até antes da geração, e falar geração Z é um pouco disso, mas aí nessa cultura, qual é o peso que você daria hoje para o mercado? Qual é o peso para esse tempo de novas gerações? E qual é o peso do líder? Porque até em organizações muito grandes e complexas e com cultura forte, eu já vi diferença muito grande de um setor para outro, de uma cidade para outra, na mesma empresa que tem uma cultura realmente forte. Então, como se dá um peso assim de, eu imagino uma cultura, vamos falar cultura é cultura, né? Mas uma cultura boa de resultado, ou uma cultura que está ali menos resultado, mais devagar. Você dá o peso como hoje em dia, se tiver algum peso assim na cabeça de Peso de responsabilidade? isso, de quem influencia mais? É o mercado que ela está inserido? É o líder que está ali naquela cadeira que influencia a equipe? Ou as gerações? O que é que hoje mais pesa para eu criar uma cultura melhor? Quem quer mudar a cultura da sua empresa, do seu setor? De novo, não melhor, né? Mas uma cultura voltada mais fortemente para resultado, Isso. Tem uma mudança, né, mais do que tá. austero, mais, Isso. né? Eu acho que é primeiro o líder. Mas aí, falando de cultura, é o líder da empresa. Sim. O O principal resto. ali, é o O CEO, o presidente, o diretor-geral, sei lá qual é o fundador, nome, né? Quem tiver lá, né? o dono. Isso. Então, esse cara que é o líder maior, né? Esse líder maior é que vai dar o tom, Perfeito. né? A cultura vai ser construída com base nesse tom, né? Se ele e obviamente vinculado ao mercado, porque senão ele não vai sobreviver no mercado, vai quebrar. O concorrente vai passar por cima. Sim. Então o mercado que ele escolheu para fazer a empresa dele, óbvio que ele tem que estar compatível com o mercado, né? Agressivo nessa concorrência, nessa briga saudável, né? Entre concorrentes no mercado. Mas o tom interno, da cultura interna, quem vai dar é ele, sem a menor dúvida, né? E aí, com base nisso, obviamente, nem todo mundo faz tudo 100% alinhado. Sim. Todos nós, inclusive o CEO de uma empresa, precisa, às vezes, de pontos de melhorias. Sim. Cabe para todos nós, né? Com certeza. Para mim, para você, para todo mundo. Mas o tom, no sentido de cultura, é ele que vai dar. Perfeito. Então, a gente está numa reunião de resultado. Se o nosso CEO entende que a gente não está sendo austero e responsável o suficiente, por exemplo, com custos, quem tem que dar este recado para a gente e a gente, diretor, desdobrar para os nossos líderes, que depois vai indo para as equipes, é ele. Ele é que tem que dar o tom certo que ele quer na nossa condução e assim vai criando cultura. Né? Bom, perfeito. E aí o link da geração que todo mundo está falando sempre, né? Como é que você vê essa geração Z que já é tão às vezes criticada, como não quer trabalhar ou que é muito complicada? A geração Alfa já está chegando já no seu primeiro emprego já, né? Com 15 anos ali. Mas como é que você vê? E até você agora que está numa empresa que forma essas gerações, que está formando para o mercado. Não só formando, a gente tem jovem aprendiz. Jovem aprendiz e tudo, né? Perfeito. Como é que tu enxerga essa mudança e o que é que realmente está tão diferente nisso, nessas novas gerações? Veja, eu sou bem crítica com relação a esse assunto. Sim. Né? E tomo muito cuidado com o que eu falo. É importante, sim. Sabe por quê? Porque eu acho que tem um pouco de romantismo, sabe? Uhum. Acho que, Sim. eu acho que às vezes a forma que a gente se posiciona com relação aos jovens, às pessoas das gerações, a gente acaba estimulando comportamentos. Sim, perfeito. Né? Então, assim, eu não vou falar de alguma forma com você, porque você é da geração sei lá qual, e porque todo mundo dessa geração se comporta de tal forma, e aí eu já rotulei e você já vai se comportar assim, entendeu? Sim. Então vai virando um negócio louco. Então, lógico que temos diferenças como tivemos na vida toda, né? Isso. Sempre tivemos os mais velhos, os do meio e os mais novos. Né? E sempre os mais novos, obviamente, com mais tecnologia. A vida toda, que qualquer tecnologia que seja. Verdade. Da datilografia, depois a máquina que gravava sozinha e corrigia e fazia sozinha, depois o computador. Sempre o mais novo está chegando com o mais jovem, está chegando com o que é mais novidade, vamos dizer assim. E com mais habilidade, porque já nasceu ali com aquele já destino, já é mais normal. Então, eu acho que isso existe. O que aconteceu, o que vem acontecendo, na minha opinião, é uma aceleração nisso, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, né? Então, toda essa parte de tecnologia, inteligência artificial, é tudo muito rápido e um pouco até assustador, né? Sabe como é que a gente lida com isso? Né? Então, eu acho assim, eu acho que as gerações é feito numa família, veja. A família, quando você tem um filho pequeno, certo? Aí quando vai visitar a família, o que é que você faz? Cumprimenta os avós, titia, não sei, não é assim? É. Então a gente tem que saber educar. Eu acho que é a mesma coisa. As gerações precisam estar mais preparadas também para o mundo real, entre aspas. Sim. De desafios, de frustrações, né?
os pais, em algum momento, estão terceirizando isso para a empresa, para a escola, né? Essa educação. Então, acho que tem o mais velho também tem que entender que existe, como eu vivo mais, eu sou mais tempo ativamente no mercado de trabalho, então eu vou acabar convivendo no ambiente de trabalho com os mais jovens. Então, eu também tenho, como mais velha, que respeitar também a opinião do novo que está chegando. Então, acho que se tiver respeito, Perfeito. funciona. Se tiver respeito, eu acho que funciona. Agora, eu não gosto de estar rotulando muito o comportamento. Que tal Perfeito. geração se comporta assim, tal geração se comporta assim. Porque eu conheço exemplos que desconfiguram isso. Claro. Então, se a gente ficar estimulando o comportamento, é assim que eles vão se comportar. E aí você fica até míope na sua análise, né? Vendo todo mundo é assim, já espera aquilo e não funciona E aí dessa você forma. já se comporta daquele jeito, porque todo mundo é assim. Aí, como diz minha mãe, né? Você não é todo mundo. Então, Perfeito. Até nessa parte de geração tem duas visões que eu gosto muito. Uma, e que ter filho pequeno cada vez mais sabe, assim, como a gente, como sociedade, estimula muita ansiedade. Os desenhos já fazem isso, com mais barulho, com mais cores, mais rápido. Minha filha, antigamente, para ver um filme era um sacrifício. Porque só queria os desenhos curtos. E tinha hora que eu falava, ó, hoje é dia de filme. Ah, quero não, quero ver o desenho. Eita, hoje é só filme. Se quiser, hoje a gente brinca. Ela, tá bom. E aí via 1h30, você gostou? Amei. Eu tá vendo que você não queria e não se acostuma a esperar para aquela história. E muitas vezes o jovem que é impaciente e tudo isso é porque ele está sendo condicionado a isso. sim. E aí você falou uma coisa muito boa, como é que eu educo, que eu treino. Que vem aquele planejamento. Se eu tenho pessoas sem a parte emocional bem trabalhada, como é que eu faço a formação disso? Porque eu não posso deixar de dar pressão. O mercado não vai esperar, ninguém Não. vai ficar, ó, então vamos... Eu vou ter que frustrar o meu filho para Exato. poder ele aprender a receber as frustrações que vem da vida depois. Eu estava com um vendedor esse ano que ele disse, pô, Flávio, a cobrança, e olha que eu sou muito leve, a cobrança aqui de ter meta, reunião mostrando a meta, eu não gostei, não gosto, não me sinto bem. Eu disse, então, foi ótimo trabalhar com você, que legal, Esses números mas, às vezes acontece. mas eu disse, mas é impossível trabalhar contigo em vendas e eu não poder te cobrar. É. E digo, a cobrança está muito leve, que eu não estou nem reclamando, eu estou só analisando o número. Eu digo, se chegou nesse nível, como é que... Né? Por outro lado, eu tive uma aluna que trabalhava na indústria... Para implantar modelo de gestão lá? Vou chamar, porque eu gosto desse perfil, sim. Mas, por outro lado, teve uma aluna minha, na jornada, que é o nosso curso de 4 meses, né? Tava no meio da jornada e ela trabalha numa indústria bem famosa, multinacional. E ela falava pedir demissão. Eu, caramba, você mas tá bem? Ela, não, tô bem, já arrumei outro emprego. Eu, pô, que legal, mas o que aconteceu? Não, porque eu tenho um problema de saúde e fazia 3 meses que eu não conseguia parar para ir no médico. Porque eu tava trabalhando domingo a domingo, tava muita demanda. Só que o que mais me doeu foi quando eu cheguei em casa e meu filho disse, mamãe, você nunca mais me viu no futebol. O que é que tá acontecendo? Aí ela disse, caramba, tá passando a vida, eu não tô tendo tempo para mim. Aí eu preferi ir ganhar menos em outra empresa, também uma indústria, mas ganhar menos, mas eu ter meio período home office, poder ter tempo para eu cuidar. E muitas vezes essa escolha de preferir ganhar menos para ter qualidade de vida, é que muitas vezes o mercado não entende, né? Que parece que não quer trabalhar ou que não, mas a gente não aceita tudo, né, como era antigamente, assim. Então, essa parte do cuidado, e vem até NR1 agora, e tantas coisas que valorizam mais essa parte de como eu me sinto naquele ambiente, de propósito, de tudo. Como é que tu enxerga também esse momento, até pela NR1, assim, do que é realmente qualidade de vida, o quanto, às vezes, a gente exagera e é benefício demais, tem que ter um escorrego no escritório para estarem felizes, e o quanto é necessário. Como é que tu equilibra essa... Tudo que é muito romantizado não funciona. Isso. Na minha opinião. Que é moda, vira moda, depois cai. Perfeito. O mercado, ele vive em ondas, né? Então, acho que a NR1 é mais uma onda dessa, para falar bem honestamente. A minha opinião, né? Então, teve a onda do ESG, e aí se transformava em produto para se vender no mercado, né? Para as empresas. Vira marketing, vira tudo, vira consultoria. Exatamente. A gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a NR1 não é muito diferente do que é hoje já a exigência legal que as empresas precisam ter. Entendi. Tem uma coisa ou outra, mas não é nada tão Revolucionário como estão vendendo. O Né? mercado está nesse burburinho todo, assim, então, né, com tanto medo. Então, acho que tem um pouco disso também. Qual foi a outra pergunta? Não, era essa visão desse equilíbrio, de ter um ambiente saudável, que é importante, e que, claro, a pessoa é mais produtiva, dá mais dinheiro, e o que é, às vezes, exagero e romantizar muito, e como equilibrar essa parte de ter... Eu acho que é exatamente essa questão do equilíbrio mesmo. Não existe empresa, na minha opinião, obviamente dentro da legalidade, né? Mas falando de modelo e cultura, não existe empresa boa e empresa ruim. Nem profissional bom, nem profissional ruim. São pessoas com perfis e características diferentes, empresas com perfis de posicionamento diferentes. Então, eu posso funcionar na empresa A e posso não funcionar na empresa B. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior, nem a empresa melhor ou pior. Perfeito. Né? Então, se eu quero ter um ritmo mais
suave, vamos dizer assim, na questão de cobrança de resultado e tal, nunca vou poder trabalhar numa empresa que tem concorrência forte no mercado varejista. Que é impossível, ela não vai sobreviver se ela frear. Por outro lado, a empresa precisa saber que tem limite, né? Porque a gente hoje, aí vem a história que os tempos vão mudando. Sim. A gente hoje está com um olhar mais atento. Eu não gosto de chamar de qualidade de vida, porque a minha qualidade de vida não necessariamente é igual à sua. Exato. E não tem problema. São parâmetros diferentes e tudo Cada um bem. tem suas expectativas na vida. Mas não é tudo a todo preço, né? A todo custo, né? Eu, mais nova, tudo que vinha de desafio para mim, ou que vinha de benefício para mim, ou de presente na empresa para mim, eu fazia, tem como me dar em dinheiro? Quero não, quero em dinheiro. A minha vida era bater meta, pagar bônus. Era isso que eu queria saber. Se eu fosse trabalhar 24 horas por dia, eu trabalhava. Mas isso era outra época. Claro. Nem a própria empresa, nessa época, é assim hoje mais. Né? Até para não adoecer. As pessoas, de fato, adoecem. Sim. Né? Então, a gente tem que criar esse equilíbrio. Um ambiente saudável não significa suave e sem cobrança. Sim, exato. Um ambiente de respeito. Um ambiente de equilíbrio. Né? De ambiente saudável, né? No formato de trabalho. Você pode me cobrar muito, mas você não pode me ofender, me desrespeitar, me expor. Sim. Esse é que é o ponto. E aí é que as pessoas perdem a mão e estão surgindo todo esse conceito louco aí de assédio moral, enfim, burnouts e etc, etc. Tirando a parte da moda, né, que descobriram também outra linha aí que o pessoal está fazendo mais barulho do que precisa, mas o fato é isso, né? Tendo um equilíbrio saudável, eu acho que funciona. Mas deixar de cobrar? Não vai deixar de cobrar. Pegando essa linha, essas mudanças todas que a gente está tendo, como é que você vê esse futuro do RH? A gente teve o primeiro episódio, foi com o Patrick, que é o gestor de pessoas da Unilever, né, o diretor nacional, e ele falou muito como lá na Unilever está tendo uma pegada muito forte de IA. Então, a IA hoje trabalha toda a parte de folha de pagamento, já é tudo automatizado, e como ele vê o gestor como uma pessoa de negócios. Não é mais só da pessoa, de analisar pessoas, mas de entender do negócio. E a gente tem esse futuro, talvez muito preocupado mais com pessoas, de felicidade, de tudo, tem esse futuro de automatização do IA, com IA, tem um futuro mais de gestão, de resultado, tem tantos futuros, né, possíveis. Como é que você vê esse profissional de RH, essa posição que você está hoje, né, entendendo, você está formando vários líderes de RH, você lida com muita gente, Sim. Como é que você direciona eles para esse novo tempo que a gestão de pessoas vai precisar dentro da empresa? O meu direcionamento sempre é que nós precisamos estar mais atentos ao negócio do que ao que pode ser padronizado e automatizado. Sim. Então, não gosto de ver a minha equipe, principalmente gestores, com tanto tempo sendo gasto em alguma coisa que existe uma ferramenta que pode estar fazendo, né? Precisa liberar esse tempo para coisas mais analíticas, tomada de decisão, pensamentos de melhoria, né? Então, precisa criar esse espaço na agenda. Se eu passo o dia todinho numa planilha de Excel, eu não vou conseguir pensar em nada. Sim. Então, isso é o que eu falo para a minha equipe. Eu acho que o RH, ele vem evoluindo. Acho que ele vem entendendo o papel dele. Mas eu acho que quando a gente compara com algumas outras áreas de negócio, a gente ainda está um pouco distante nesse posicionamento. A gente ainda se coloca muito numa posição mais de suporte, meio assistencial. Sim. E alguns líderes ainda veem o RH com esse papel. Então, se a gente não se posicionar, se a gente não se preparar, se a gente não der o tom, se a gente não ensinar as pessoas o que é o RH... Perfeito. Né? Então, você como líder, eu preciso dizer a você, o meu papel nesse processo é isso, isso e isso. E o seu é isso, isso e isso. Né? Então, eu vou ferramentalizar você e vou lhe ajudar nos processos de gestão de pessoas para você fazer gestão de pessoas, não eu. Ensinar o líder a ser líder e não ficar demandando do RH todo a parte operacional. Dá um feedback, faz alguma coisa. Tem alguém que reclama de que está com problema pessoal, não sei o que, vai lá no RH. Não, você é o líder, escute. Resolva. Perfeito. Precisa de ajuda, chama a gente, mas você que tem que segurar isso, né? Então, acho que tem alguns papéis aí que a gente vem construindo essa melhoria, vem melhorando, mas ainda tem um caminho. Quais seriam as 3 maiores dores que você sente do RH hoje? Pegando nessa parte de suporte, de pessoas, de visão estratégica, quais são as 3 dores que você traria, assim, que você mais percebe no mercado como um todo, em RH? Na própria área do RH? Na própria área de pessoas, Não só no profissional, mas nessa entrega. Tipo, quais as 3 dores que o RH hoje sente, mesmo às vezes
pode ser, né, do resto da empresa, dessa visão, da interação? Quais são os maiores 3 desafios que você sente assim, mais nessa área hoje? Eu acho que um grande desafio é o RH estar mais preparado para se posicionar como ele quer se posicionar e como ele entende que precisa se posicionar. Então, não adianta a gente Muito bom, dizer que a gente é RH muito bom. estratégico e tal, mas a gente não está preparado para sentar na cadeira. O que adianta? Perfeito. Ninguém vai lhe dar uma cadeira, sente aqui a partir de agora na mesa, né, do board ou da diretoria, sei lá. Tem o título de área de RH estratégica, pronto, Título, agora... mas você não contribui. Então, assim, tem que se preparar. Sim, E se preparar como negócio, entender do negócio e nas operações. Não é entender só como funciona uma avaliação de desempenho ou como funciona feedback. Isso é importante, que a gente é que vai ajudar o gestor a fazer. sim. Mas o RH tem que entender do negócio. A gente estava falando agora, por exemplo, no grupo C educacional. Não, no mercado da educação saiu um novo marco regulatório do EAD, né? Do ensino à distância. Então, Que foi bem quem tava pesado até, né? ainda está no entendimento, tem uma fase aí para adaptação, enfim, né? Não está ainda 100% né? Prego batido, ponta virada, Sim, ainda está na construção. Mas o que é que eu falei com a minha pessoa que dá suporte a essa área? Você está próximo deles, dessas discussões? Porque você precisa entender em que nós, da área de gente de gestão, podemos ajudar Verdade. a essa transformação. Que seja oferecer mais treinamentos, procurar o que é que o mercado tem, perfil do profissional que vai trabalhar nessa área a partir desse novo modelo, se vai precisar mudar de alguma forma, e a gente ajudar os nossos gestores a, né, se adaptar. E, às vezes, fazer algumas decisões duras, mesmo se tiver que fazer, a gente está ali do lado, ajudando, suportando. Né? Então, acho que o RH tem essa necessidade de entendimento e de realmente se preparar para esse posicionamento. Acho que em tecnologia a gente vem avançando muito, mas eu acho que ainda tem muita coisa que pode ser desenvolvida e entregue. O que mais? E o entendimento das empresas, o que é que Desse papel, né? dá também abrir a porta, né? Dar o Perfeito. espaço para um profissional um dia desse conversando sobre isso e disse, mas não tem jeito. O dono da empresa não entende, não abre esse espaço. O que é que eu faço? Eu saia. É. Saia da empresa e vai para uma que valoriza Ou o você vai trabalho. aprender a convencê-lo de outras formas e melhorar a Se argumentação. tem jeito, já fez Se não tudo. tem jeito, Vai para outro lugar. aí você escolhe, aceita essa realidade e muda, né? Não tem Exato, muita exato. história. Aí. Como é que você falou um pouquinho já, mas como é a tua definição de RH estratégico? E até como contraponto, para você, o que seria o básico bem feito do RH? O que é aquilo que é o feijão com arroz que tem que fazer para ter um RH para rodar em qualquer empresa, tem que ter aquele feijão com arroz, mas essa visão estratégica que é excelente. Você já falou um pouquinho dessa visão de mercado, de antecipar, mas a sua definição, até para o empresário que está vendo a gente, o empresário saber o papel do RH. Fiquem chateados com Né? Como é que você vê essa diferença? Esses dois, a diferença não, né? Essa junção dessa visão estratégica e também o que seria o básico bem feito. Na minha leitura, o RH estratégico é aquele RH que conhece do negócio e que contribui com a liderança para que eles, através das pessoas, alcancem os resultados. Através, não, de novo, não gosto do através. Justo. Com as pessoas, cheguem nos seus resultados. Legal. Então, acho que... É corresponsável pelas metas, porque se não está batendo meta, o que é que eu tenho que fazer para juntar, para treinar, para... Legal. Então, tem uma determinada área que o líder está com dificuldade. Exemplo, toda a equipe de gente de gestão, a minha orientação e é o que está acontecendo, eles participam das reuniões de metas das áreas que elas dão suporte. Então, tem que estar lá na reunião de metas, tem que ouvir, tem que participar, entender onde é que está o gargalo, o que é que aquela área precisa de ajuda para a gente ver em que a gente pode contribuir. E cada vez que a gente participa de reunião de metas, reunião de projetos, reunião, enfim, de negócio, a gente aprende cada vez mais. Isso é muito bom. Uma vez aprendendo, a gente consegue contribuir. Aprende o negócio, então minha visão do mercado melhora, porque eu estou entendendo o negócio. Isso. E é bom que você não fica só preso naquela visão do gestor. Claro que é importante, mas é bom quando você escuta a equipe, né? E vê aquela diferença. Sim. Muitas vezes, quando eu vou fazer um treinamento numa empresa, eu vou ouvir o problema. O gestor fala um problema. Quando começa o treinamento, eu pergunto para todo mundo da equipe, qual é o desafio de vocês? E às vezes é outro. E tem desafio que o gestor fala, não gosto de ouvir isso. Eu digo, mas é a realidade. E tu pode até discordar de tudo que falaram, que não é um problema para você. Mas para eles é um problema, eles vivem isso. Então é legal estar dentro da operação, não ficar na salinha escondida querendo só relatório. Perfeito. Tem que estar dentro. Aqui no grupo C, nas operações, eles realmente estão dentro, né? Porque fica dentro da operação. Sim. Mas aqui no centro administrativo ainda ficam numa sala.
Mas eu digo, vá para lá, Não, vá mas para a área, tamo participe da dentro, né? reunião, vai, né? Mas o próximo passo elas não sabem ainda, mas o próximo passo é botar a cadeira lá dentro, né? É ficar realmente dentro Perfeito. da área. Tá na área, legal. É. E aí, pra você, isso seria o básico bem feito? Seria o feijão com arroz ou tem algo a mais que você faria que é aquela base que toda RH tem que ter, que é inegociável, vamos dizer assim? Mas tem os processos básicos, né? Sim, Recrutamento e seleção, né? Desenvolvimento, avaliações, enfim. Mas eu acho que o que é mais básico do RH é isso. Veja, a liderança existe. Eu, líder, fui contratada pela empresa para quê? Para bater meta, atender às expectativas da empresa, sim. com essas pessoas da minha equipe que têm milhões de expectativas diferentes, cada uma a sua. Então, eu tenho que equilibrar isso para poder entregar para a empresa o que ela espera e essas pessoas felizes. Felizes no sentido de satisfeitas, né? Sim. Não vou arrumar marido nem esposa para ninguém, né? Então, não é felicidade Tá completa. completa, é. Mas ali no ambiente de trabalho, é um ambiente saudável, feliz, Sim. né? É gostoso de ficar um dia todo, né? Saudável, equilibrado. Então, o RH tem que ajudar o líder nisso. Como, Luciana? Tem milhões de processos. Isso é o básico? É o básico. E o básico não é simples. O Sim. básico não é tão básico assim, entendeu? Não é tão simples assim. Então, tem rever, né? A gente precisa sempre estar revendo alguns processos, porque as evoluções acontecem. Será que, sei lá, avaliação anual com feedback formal uma vez por ano, que faz o PDI no sistema, será que isso ainda é válido? Será que tem outra forma de fazer melhor? Olha o Perfeito. mercado, compara com o que os outros estão fazendo, novas tecnologias, novos processos. Ficar mais atento para fora, porque o RH tem muito disso também, de ficar muito fechadinho dentro. Olha para fora, né? Vamos conhecer o que é que as outras empresas fazem, né? O que é que está sendo oferecido no mercado de novos processos, ferramentas, etc. Porque não tem um básico. Porque se eu pensar num básico, eu vou dizer, faça a seleção, Sim. feche vaga, contrate, né? Entregue para a área a pessoa. Pronto, isso é o básico. Mas não é só isso, né? Muito Claro. mais. Com certeza. Você falou essa parte de olhar para fora, e como já tá. A conversa boa passa rápido, né? Tá quase uma hora que a gente conversando, mas eu queria muito falar da parte de rede. E você tá na BRH, tá num grupo, né, de RH, e eu sou fã de gente que se junta para fazer coisas junto, para aprender. E queria te falasse por que que você, com tão pouco tempo, com tanta demanda, você foi participar de um grupo, assim, de network, né? Para você, qual a importância para o profissional em si de estar, assim, vivendo essa experiência com pares, né? Se olhar para fora mesmo com a agenda tão corrida. Porque se você entrou nisso, você prioriza e acha importante estar na agenda, né? Como é Sim. que tu tem essa É visão do... mais uma agenda, né? É mais uma Mais agenda. uma agenda. Eu acho que para todo mundo, não só profissional, mas para todo mundo, o voluntariado é muito importante. Legal. Qualquer modelo, Perfeito. né? Ação social, entrar numa associação que você contribua num mercado específico, como é o caso que a gente está falando aqui, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Mas você se doar para alguma coisa, para uma causa que você acredita, eu acho que isso, como pessoa, você se desenvolve. Você se torna uma pessoa melhor. Então, acho que tem que arrumar um espacinho aí para Uhum. isso, né? Por que que eu fui para a BRH? Eu sempre quis contribuir de alguma forma para esse mercado de profissionais da área de recursos humanos. Então, essas minhas falas aqui, em qualquer oportunidade que eu tenho, são essas falas que eu repito, Legal. né? Gosto muito de, de, de trocar conhecimento, trocar experiência. Quando alguém fala, Luciana, posso ir lá na empresa para conhecer o processo tal que vocês estão fazendo? Pode vir. É questão só da agenda. Claro. Mas a gente organizando a agenda, gosto de dividir, gosto de ensinar, gosto de formar, gosto, de novo, de transformar. Então, acho que participar desses grupos de pessoas, além de você aprender, no meu caso, aprendo com outros que estão lá, né? Sim. No que se refere a processos de pessoas. Mas essa coisa de você doar, aí você aprende que nem tudo que você quer doar é o que a pessoa quer receber. Aí você tem que ouvir mais para poder saber o que a pessoa precisa para daí sim você contribuir, sabe? É um joguinho assim que é saudável, que é importante, que a gente aprende muito, né? E ensina muito também, né? Divide com os outros a experiência que você por algum motivo teve que outras pessoas não tiveram. Sim. Por que não compartilhá-las? Perfeito.
E nessa parte de formação, transformação, qual dica você daria para quem está entrando agora na área de pessoas? Ou eu diga também para o empresário, porque o empresário que é pequeno, ele é um gestor de pessoas. Às vezes ele não vai ter uma área de RH estruturada, então ele faz essa parte. É. Ele às vezes contrata, ele é e você falou muito bem, o dono, ele é o guardião principal da cultura, ele que vai ser o maior influenciador, a maior liderança ali. Então, qual dica você dá para quem precisa olhar para essa área? Quem vai entrar na área ou quem já tem o seu negócio e precisa... Três pontos principais, assim, que para eu começar agora, que é o que eu faria. Tá com mania de 3, né? Tem que achar 3 Não é não, pontos. 3. Bota 2. Você tem Eu muito acho- ponto, eu digo, bota 3 para não ficar muito, ficar uma lista grande. Veja, eu acho assim, dentro da minha experiência, Claro. dentro do que eu vivi e que já vi até hoje, a área de recursos humanos é a última a ser estruturada. Sempre assim. Ah, bota diretoria financeira, diretoria comercial, gerência, sei lá, né? Por fim, precisamos de um RH agora. Isso é verdade. Porque a empresa cresceu, agora está cheia de gente, precisa de RH. E na minha visão, isso está muito errado. Sim. Porque fica mais doído. O RH já chega com um monte de bronca lá dentro, porque não começou mais alinhado. Uhum. Então, na minha Tem que opinião, estruturar um negócio com muito problema já, que grande, né? Vai ser tem do que começo. começar. Não vou dizer que é o primeiro, lógico que não, que tem que ser o negócio, né? Claro. Mas, assim, logo no início, tem que ir estruturando uma pessoa para contribuir com a parte de gestão de pessoas. Para essa pessoa fazer junto com os outros, né? E construindo com o dono da empresa, e entendendo qual é o caminho, e ajudando o dono qual é o profissional que ele quer, para não acontecer como acontece muitas vezes, do dono sair chamando as pessoas que ele conhece, aí depois ele fica com um abacaxi enorme na mão, Não porque consegue não demitir. consegue demitir, né? Se tivesse alguém ali no ouvido dele, entender, ó, pensa direitinho, será que é isso que você precisa mesmo? Esse é o perfil que você está buscando no mercado? Né? Então, acho que, a minha opinião, o RH deveria ser estruturado mais no início da empresa e não esperar o fim, né? E, obviamente, o RH preparado para Sim. dar essa contribuição. E pedir para o empresário deixar esse espaço, acreditar, né? Procure o RH que de fato contribua. E uma vez que ache esse profissional que possa realmente contribuir e ajudar, dê espaço, escute, né? Que com certeza vai contribuir com o negócio. Com certeza vai ajudar a desenvolver. Perfeito. E eu acho que tem muito essa visão que você trouxe, que as pessoas não entendem o papel do RH. E aí parece que é uma coisa simples. É só seleção, é só aquilo, eu faço. É que nem, até mudou muito, mas antigamente o marketing era um pouco disso, né? Meu sobrinho mexe em rede social, deixa ele mexer no Instagram da empresa, mas hoje a concorrência é tão grande que profissionalizou. E a concorrência hoje para achar gente boa, para formar, porque se não tem gente boa tem que formar, né? Fica tão grande que aí o RH ele é cada vez mais essencial nesse processo de alguém que entenda. Sim. Porque aí essa é parte de saúde mental, cuidado com as pessoas. O RH acaba trazendo esse equilíbrio. Não que ele vá resolver esse assunto sozinho, porque não é papel do RH fazer isso sozinho. Sim. Mas ele, junto com os líderes, né, ele tem mais um olhar sobre isso. Exato. Né, trazer mais um ponto de preocupação. Às vezes o líder pensando só na meta, e está acabando com a equipe dele, não está percebendo. Tem alguém ali que tem esse olhar que vai ajudar ele a fazer, dá uma paradinha aqui, vamos conversar. Você está percebendo a equipe, o turnover era absurdo, todo mundo está pedindo demissão. Será que é alguma coisa que está acontecendo? Vamos conversar? Então, enfim, eu acho que... O especialista vendo isso. É um especialista, é igual o financeiro que está olhando as finanças. Exato. Se o dinheiro está vazando, é alguém do financeiro que tem que levantar a mão e dizer, peraí, gente, vamos analisar aqui o que é que está acontecendo, né? Pois é. A gente, na Sucesso, ele faz de seleção até BPO de RH, consultoria. E eu achava que ia até mais difícil, mas estou conseguindo vender já BPO até de forma fácil. Tem até a empresa que eu fechei hoje. Ela tem 60 funcionários. Não tem área de RH, você imagina. Não tem nada. Aí eu disse, tu já pensou em ter um RH estruturado? Porque você está com problema de cultura, de contratação, de tudo. Aí a pessoa me mostra a proposta que eu fiz, ele tá bom, tá aprovado. Rapaz, foi tão fácil, mas é porque às vezes nem pensa. Não. Mas por que tá aprovado? Porque você mostra vários benefícios. Olha o que o RH faz. E caramba, é isso que eu preciso. Eu preciso entender o desempenho das pessoas, eu preciso saber como demitir. Aí eu digo, como contratar, porque é mais caro do que você, né, demitir, é contratar errado, que já tem os dois custos. E aí, mostrando isso, ele disse, poxa, entendi. Então, é muito boa a sua fala, porque é mostrar, olha o que o RH faz de verdade. Isso é que é ser estratégico, sabe? E reforçando, o RH precisa estar preparado para esse momento. Isso, exatamente.
Não é só ter um título, Né? Só né? falar quero ser estratégico e de fato não. Que essa talvez, assim, nossa conversa, né, vamos para o finalzinho dela, mas nossa conversa que mais me marcou foi isso. É esse aprendizado constante. Porque se o mundo está mudando rápido, a gente tem que aprender a aprender e o RH está nessa transformação. Tem um amigo meu, ele trabalha com seleção em empresa de tecnologia. Ele agora até mudou de empresa, mas continua em tecnologia. Ele falava, na minha empresa passada, tinha muita seleção. Muita. Era uns 60 pessoas por mês, assim, era muito, muito volume. E ele, é engraçado porque eu fazia muita seleção o tempo inteiro. Ele e um time, né? E ele, minha gestora, queria que eu transcrevesse tudo que era falado na entrevista online. Tudo, que era palavra a palavra. Então era horrível que eu tinha que escrever, prestar atenção, ouvir. E aí eu descobri a IA, uma ferramenta que fazia isso. É. Aí eu disse à minha gestora, ó, eu vou usar a IA para gravar, porque ele já transcreve tudo. Aí a gestora falou para ele, disse, não quero esse negócio de IA, não, eu quero que você mesmo transcreva. Aí ele disse, bem, eu fiquei usando IA, só não falei para ela que era IA, mas eu usei. Eu disse, que loucura, assim, né? Você, uma coisa tão óbvia, mas que a mentalidade, a cultura dela vai travar, só que não trava porque o mercado não tem mais velocidade para isso. É. Tanto é que ele saiu, porque ele disse, não quero estar no... Não tô falando dessa pessoa, não Claro. conheço ela, mas alguém com posicionamento meio controverso, assim, contrário ao que é o movimento do Exato. mercado, em algum momento não vai caber mais no mercado. Exatamente. É aquele negócio, né? Que a tecnologia, a inteligência artificial vai tomar emprego de alguém? Talvez não, se você souber se adaptar, né? Ela vai mudar os empregos. Vai Então, mudar os empregos. Você tem que estar preparado para se adaptar ao que está vindo de novidade. exatamente. Você se fecha isso, em algum momento você não vai encaixar mais, né? Teve uma pessoa que trabalha comigo, que eu mandei lá um negócio de IA pra ela usar, né? Eu digo, ó, para isso. Ela, eita, espero que você não me troque por isso. Pois Aí disse, eu espero que você aprenda a usar para você entregar melhor usando isso. Exato. Eu não tô te mostrando para você ter esse medo. É. Porque tem uma fobia já no mercado, né? Já Já tem existe. até matéria no jornal dizendo que eu só contrato gente que a inteligência artificial não faça. Atividades que a inteligência artificial... Calma, gente, calma. Não é assim, não vai ser assim essa loucura, não. Exato. Calma, né? Até porque tem que ter o mercado consumidor, então não tem pois como ser diferente. É mais complexo do que isso. Né? Pois é. Mas, Luciana, agradecer demais a nossa conversa. Eu que agradeço. Eu sabia que ia ser muito boa, né? Só pelo currículo você já vê que tem história. Mas como ele conhecia pessoalmente, eu sabia que além de currículo, tem um jeito, tem um comportamento ali que é muito bom. E essa sua visão, para mim, é a que eu mais gosto, assim, que é de resultado, que é de gestão, mas olhando a parte humana e, claro, os dois juntos. Porque não existe um sem o outro. Não tem o resultado do martelo, porque a pessoa fica mal, de burnout, e eu perco um profissional bom. Sim. E eu vejo organizações perdendo profissionais bons porque não sabe cuidar disso. E cada vez mais é uma verdade. Do outro lado, eu não posso ter aquela coisa tão permissiva, tão passiva. Às vezes até empresa familiar, a gente é mais comum ver daquela pessoa que foi um amigo, contratado, e que conhece, e que você não tira ou você não cobra como deveria. E isso é um ponto-chave, sabe? É equilíbrio, né? É o equilíbrio. E, claro, o que eu mais gosto de trabalhar, que é a comunicação, entra muito nessa parte do como falar, de dar um feedback, de não ver um problema e ficar remoendo, você tratar isso. Sim. Isso é muito legal, assim. Então, é um movimento que eu vejo que o RH vem evoluindo bastante. Sim. E que bom que se fala muito de RH estratégico, que é um termo, para mim, mais recente, usando nessa forma, mas está muito comum no mercado. Isso é muito bom. Então, É o também que chamam de business partner, né? isso, já tem muito uma transformação da Nome nomenclatura. buscado aí, mas é o parceiro de negócio, né? Isso. Profissional. E que é? Que tem que ser um parceiro daquele negócio para poder ajudar dentro da sua expertise, né? Exato. No resultado necessário. E nessa visão que você trouxe muito bem, de estar dentro da operação, dentro daquela equipe, então é um suporte maravilhoso. Então eu queria ver suas palavras finais. Não precisa ser 3, você pode escolher quantas são, mas só uma mensagem final aí para o nosso público aí, de gestores, empresários. Eu acho, primeiro agradecer, né, a oportunidade. Fazia um tempinho já que a gente estava nesse namoro e o negócio não ia, mas agora deu certo. O que eu acho que é uma mensagem importante é o que eu, de novo, vou ser repetitiva, no que se refere ao posicionamento do RH e o empresário entender, né, a importância de um RH. E o RH saber mostrar a sua importância também, né? Perfeito. Não vai ser dado nada, não é? Então, o RH se preparem, né? Estudem, abrem a cabeça, se atualizem, né? Entenda a linguagem de negócio, que tem isso também, entender a linguagem de negócio. Né? A gente fala, às vezes, do resultado de uma empresa, aí fala de algumas CAPEX, OPEX, né? EBITDA, tal, e o RH tem alguns que ainda... Opa, o que é isso? Precisa conhecer. Então, quando eu falo se atualizar, não é se atualizar em assuntos da área de recursos humanos, não. Legal. É conhecer outros assuntos, conhecer um pouco mais de finanças,
é entender um pouco mais de marketing, Perfeito. é entender um pouco mais sobre Do o negócio, negócio né? daquela empresa, Legal. né? E empresário, CEO, presidente, abra um pouquinho o espaço para deixar esse profissional preparado, né, lhe ajudar aos desafios que você tem na organização. Trabalhei numa empresa em São Paulo que o CEO ele fazia assim: de um lado senta o meu diretor jurídico, do outro lado senta a Luciana, a diretora de gestão. Legal. É o meu braço direito e esquerdo, Que que legal. com esses dois aqui eu me protejo e sei como conduzir nas tarefas difíceis das decisões do dia a Que dia. legal. É isso. Isso ajudava bastante, né? Ajudava bastante, porque dava esse empoderamento que faz com que as pessoas escutem mais, dê mais espaço, dê mais, né, respeite mais a área e tal. Mas isso só acontece se a pessoa, o profissional, se estiver preparado para isso. Exato. E responder quando for chamado. Né? Não adianta nada você querer, quando é chamado para alguma coisa, você não consegue responder. Você não No consegue entregar. desempenho. Você não avança. Então, o pessoal vai dizer, não ajudou. O profissional é estar preparado, o gestor é chamar, né? Dar essa oportunidade. Dá a oportunidade, né? Teve a empresa, até a última historinha, porque história não falta, né? Vai pensando. Mas teve uma empresa que, uma empresa familiar, que eram 2 irmãos os donos, até também na área da educação. E aí tinha um valor lá que era cabeça de dono. E aí eles eram 2 irmãos que não concordavam tanto e tal. E um deles falava, não, eu quero falar e ser obedecido. Tá. A cultura que pode ser implementada, você pode ter. E tinha um conflito muito grande. Eu disse, mas vocês têm no valor cabeça de dono. Você quer uma pessoa cabeça de dono ou você quer ser só obedecido? Eu quero ser obedecido. Então esse valor não condiz com o que você quer. Porque cabeça de dono é tão bonito falar, mas dá um trabalho, meu amigo. Porque a pessoa vai pensar, vai questionar. Ela vai dizer, eu acho que deveria vir por aqui, se posicionar. Exato. E aí depois de 2 meses eles tiraram dos valores. Eu digo, que bom, porque não pode ser marketing. Valor é valor, é o que a gente acredita como organização. E não está errado. E não está errado. Só não pode estar, exato, né, contraditório. Não pode estar contraditório. Então, se o gestor ele quer um RH que é um braço direito, ele tem que saber o que é isso, a nível de desempenho, a nível de ouvir, porque você não adianta ter uma pessoa muito capacitada que você não dá espaço, você não escuta, aí você perde aquela pessoa. Aceitar feedback, porque esse RH é aquele exato. cara também que está ali para ajudar ele na gestão de pessoas dele. Exato. Né? Então, às vezes, na reunião falou assim, não foi muito legal, acho que se fosse assim, talvez ajudasse mais. E estar aberto a ouvir isso. Né? Porque, veja, o CEO e o presidente da empresa, aí sim é que é solitário. Sim. Ele divide com quem? Né? Para tomar de decisão, né? Ele divide com quem? Obviamente tem os diretores e tal, mas como par dele, ele não tem. Exato. Uma pessoa que vai ajudar ele a pensar sem, né? Sem sei lá, sem algum interesse por trás, alguma coisa assim. Então, eu tenho os outros pares, diretores, né? Os gerentes têm os seus pares. O CEO não tem. Verdade. Então, é muito dura essa função. Então, se ele confia e tem uma pessoa de RH preparado, de fato, alivia bastante para ele, ajuda bastante. Ele vai ter pares em assuntos específicos, que ele vai trabalhar e falar, isso é muito legal. Então, tá aí o recado, tá aí muito conteúdo. Como eu falei, Luciana é uma pessoa maravilhosa, né? Falei que tinha uma honra de recebê-la aqui. Vou sair daqui me achando. Mas tem que se achar mesmo. E claro, pessoal, se você gostou dessa conversa, curte, compartilha. Mais uma vez, vai no nosso Instagram, Sucesso no Resultado e Eduque-se. Vai no canal do YouTube, curte, comenta lá do Sucesso no Resultado. E a gente tá aqui para isso, trazer convidado bom, trazer assunto relevante para você se preparar. Então, ouvir podcast é estudar, é ter conteúdo de qualidade, ainda mais aqui, é mais de qualidade ainda. E se você está se preparando bem, eu tenho certeza que vai ficando cada vez mais fácil. Não fica fácil, fica mais fácil com o tempo, menos difícil com o tempo, porque a empresa bem preparada é a que vai resistir quando vem uma crise, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade com pessoas. Então, conte com a gente, conte com a Sucesso em toda a sua cadeia como um grande parceiro estratégico. E mais uma vez, obrigado pela audiência, até a próxima, tchau.